O professor Vicente de Andrade me pediu para que eu falasse um pouco sobre o Colégio de Serra Branca, que está completando 60 anos de fundação. Eu vou fazer isso com muita satisfação, até porque eu tenho também uma participação em alguns momentos desse colégio. O padre João Marcos Pereira, além de vigário da paróquia, ele era também muito interessado na educação dos serrabranquenses. E no final dos anos 40, eu não lembro bem qual foi o ano, mas sei que foi aí por 48, 49, 50, foi fundada a Escola Profissional Pio XII, por ele, cuja finalidade era ministrar cursos de corte, costura e bordado para mães e moças que desejassem realmente se profissionalizar. Juntamente com a Escola Profissional Pio XII, o padre João Marques criou na sacristia da paróquia um curso primário, também para alunos, né? Esse curso primário ele funcionou durante algum tempo e depois então o padre resolveu partir para um curso um pouco mais avançado, digamos assim, criar um ginásio em Serra Branca. E, salvo engano meu, em março de 1963, foi criado então, com o apoio da Fundação Padre Biapina, o ginásio comercial Vanberto Torreão. Esse ginásio, eu lembro que a primeira turma tinha o nome de... eu não lembro agora bem, mas eu participei, inclusive, no final do curso, os alunos fizeram uma excursão a Paulo Afonso, e como tinha moças e rapazes, aí o padre me pediu para acompanhar esses alunos, e eu fui com eles até Paulo Afonso, né? De volta, o padre tinha uma preocupação: esses alunos agora terminaram o ginásio, o que é que vão fazer? Vamos então criar um colégio. E numa sessão solene no mês de janeiro de 1966, me parece, o padre então transformou o ginásio Vanberto Torreão no Colégio Comercial Vanberto Torreão. Eu participei da sessão magna de criação desse colégio, onde estava presente o prefeito da cidade, o deputado Álvaro Gaudêncio. Estava presente também o professor Afonso Pereira, da Fundação Padre Biapina, que deu o nome para que o colégio fosse criado por essa fundação. E estava a senhora Dona Cremilde Pereira, que era secretária do professor Afonso. Nessa oportunidade, faltava um nome para secretário, e então o professor Afonso Pereira sugeriu que eu aceitasse dar meu nome para que eu ficasse compondo a diretoria do colégio num processo que seria encaminhado ao Conselho Estadual de Educação para reconhecimento, autorização e reconhecimento. E foi dado o meu nome como secretário, embora que eu jamais tenha exercido essa secretaria, né? O colégio, como o colégio Vanberto Torreão, o colégio comercial Vanberto Torreão, funcionou por vários anos. O padre recebia, através do deputado Prino Lemos, em emendas parlamentares, algum recurso com que ele ia fazendo a manutenção desse colégio. E eu lembro até que o prédio atual, onde funciona o Colégio Estadual Zé Gaudêncio, foi fundado pelo padre Marques com recursos que foram concedidos pelo deputado Prino Lemos. E o padre trabalhou na fundação daquele colégio, inclusive carregando pedra no seu jipe, e ele mesmo, de batina arregaçada e de chinela japonesa, estava, digamos assim, comandando
por assim dizer, a construção do colégio. Esse colégio, então, enquanto o padre era vivo, ele funcionava, né? O padre conseguia recursos. Quando o padre faleceu, o colégio, então, passou a viver um tempo muito difícil. Embora os professores tenham feito um pacto para que não deixasse o colégio morrer, entretanto, era muito pouco ainda, porque eles não tinham recurso para as despesas mais importantes. E, por exemplo, eu lembro que uma oportunidade eu estive em Serra Branca e uma moça, filha de Valdemar Mendes, me procurou e me fez um apelo dizendo: professor Berilo, o senhor que está lá por João Pessoa no governo do estado, vê o que é que o senhor pode fazer para ser estadualizado esse colégio de Serra Branca, porque os alunos não têm com que pagar. Eu mesmo não tenho 10 cruzeiros, 10 reais, não sei a época, parece que era reais mesmo, era cruzeiro, não tenho para custear a mensalidade do colégio. Na oportunidade, eu assumi a Secretaria de Administração do governo do estado da Paraíba, no governo Hernando Sátero. E um dia chegou em meu gabinete o professor Ventura, em companhia do prefeito da cidade, que era o Juarez Maracajá, e os dois vieram me fazer um apelo para que eu levasse ao governador a ideia de estadualização do colégio. Eu imediatamente, ainda na presença de Juarez e de Ventura, telefonei para o secretário de Educação, que à época era José Carlos Dias de Freitas. Eu digo: professor Zé Carlos, nós temos um colégio em Serra Branca, está vivendo muita dificuldade, era comandado lá pelo padre, e o padre faleceu, e o colégio está capaz de fechar, está muito difícil a situação. Então, o prefeito está aqui, juntamente com o diretor do colégio, pedindo para a gente ir falar com o governador para estadualizar o colégio. Zé Carlos disse: Berilo, nós estamos no apagar das luzes do governo, não dá mais tempo. Eu digo: Zé Carlos, o Colégio de Serra Branca tem vários professores do estado colocados à disposição dele, e a despesa de completar o quadro docente e botar funcionário é pequena e vai ser paga no próximo governo. Não, a gente não tem que se preocupar com isso mais, não. Aí ele disse, e aí sugeri: Zé Carlos, eu e você vamos falar com o governador sobre isso. Ele disse: Berilo, eu preferia dar uma sugestão a você. Não vamos nós, não. Nós vamos então ver se nós encontramos um deputado que possa levar esse pleito ao governador. Eu digo: o deputado nós temos. Inclusive, ele é votado em Serra Branca e é amigo do governador. Ele disse: quem é? Eu digo: Mané Gaudêncio. É votado lá e ele nunca fez maior benefício lá em Serra Branca e precisa, então, dar uma demonstração de interesse agora que nós vamos pedir a estadualização do colégio. Aí eu falei, na oportunidade, eu telefonei para o Mané Gaudêncio e disse: olha, Mané Gaudêncio, nós temos um pleito importante em Serra Branca e que vai depender de você, porque você é um homem forte, amigo do governador. Disse: e o que é? Eu digo: é a estadualização do colégio de Serra Branca. Aí ele disse: vocês têm interesse? Manuel, o colégio está em imensa dificuldade e se não fizer isso ele fecha. Aí ele disse: então eu vou falar com o governador. Eu digo: está certo. Ele então conversou com o governador e o governador disse: diga aos secretários Zé Carlos e Berilo que me preparem um decreto de estadualização desse colégio e me leve no dia 6 de janeiro. Eu vou a Serra Branca inaugurar o Hotel Álvaros, que foi construído pelo governo do estado, e nessa oportunidade a gente assina esse ato em Serra Branca. Ótimo. Imediatamente eu providenciei lá no meu gabinete mesmo o decreto, que tomou o número 6.650, de 6 de março de 1975,
que estadualizava o colégio comercial Vamberto Torrião, dando agora o nome de Colégio Estadual de Serra Branca, né? No segundo artigo do colégio dizia que todos os bens pertencentes ao colégio passavam à propriedade do Estado, conforme convênio a ser feito com a Secretaria de Educação. Bom, o colégio, então, o governador foi a Serra Branca no dia 6 de março, e lá, na inauguração, foi mesmo lá no Hotel Álvaros, que foi, então, assinado o decreto de estadualização do Colégio de Serra Branca. Mas eu tinha pedido ao prefeito e à Ventura que eles preparassem os alunos do colégio, convocassem os alunos, convocassem uma fanfarra que o colégio tinha, e então fizesse um desfile pelas ruas de Serra Branca, né, para dar uma demonstração ao governador e um agradecimento a ele pela estadualização. Não imagina você o que aconteceu realmente. Os alunos estavam garbosamente preparados e desfilaram várias vezes por várias ruas principais de Serra Branca. E isso chamou a atenção do governador, né? O governador ficou, inclusive, admirado por isso, né? E ficou muito satisfeito de ter realmente estadualizado o colégio. No artigo 2º, como eu disse, tinha dizendo que todos os bens, inclusive o prédio, passaria à propriedade do governo do Estado, né? Eu não sei por que razão esse fato não ocorreu. Eu sei que, quando já reitor da universidade, um dia eu passei lá em Serra Branca e resolvi fazer uma visita ao colégio. Lá encontrei uma sala cujo teto havia riado. E nesse teto funcionava o Museu de Serra Branca. O Museu de Serra Branca foi uma série de peças que foram adquiridas pelo padre João Marcas em suas andanças pelas capelas, onde ele encontrava uma coisa interessante, ele pedia: olha, me deixa eu levar isso aqui para o Museu de Serra Branca. Existiam imagens, existiam coisas muito importantes. Eu lembro até que tinha uma farda e uma espada de um desses membros da Guarda Nacional, né? Isso depois desapareceu lá do museu, né? E então, eu, chegando aqui em João Pessoa, eu procurei o secretário de Educação, que era o professor José Jacques Carneiro de Carvalho, que morreu recentemente, mas que tinha sido o meu vice-reitor, e disse: Jackson, eu só quero que você me consiga uma gentileza, um favor. Ele disse: o que foi? Mandar consertar o colégio lá de Serra Branca, uma das salas, inclusive, o teto caiu. Eu disse: Berilo, é o seguinte, aquele prédio não é do Estado. Eu digo: mas não é do Estado? O decreto não diz que é, mas não realizaram. Esse decreto passou a mão, esse colégio passou, o prédio passou a mão particular. Eu digo: mas não é possível. Eu digo: então me faça um favor maior, você manda alguém lá em Serra Branca avaliar o valor daquele colégio, daquele prédio, e pede então, e prepara uma proposta de compra do colégio, né? Isso foi feito, quer dizer, Jacques cumpriu rigorosamente o meu pedido. E mandou então calcular o valor do prédio, e o Estado então comprou a um particular, que eu gostaria de não dizer, não declinar o nome dele, mas esse particular tinha assumido a propriedade do prédio do colégio, né? E então comprou esse prédio e consertou, consertou e fez a manutenção. Então, a partir daí, quer dizer, o colégio de Serra Branca foi o primeiro colégio do Cariri, né? Que tinha realmente, digamos assim, o curso colegial completo. E os alunos de Serra Branca
podiam, e como hoje ocorre, sair daí para fazer curso nas universidades. São dezenas de alunos que saem aí diariamente de ônibus para a cidade de Campina Grande, Sumé, para fazerem curso de universitário. Eu lembro que quando eu era reitor da universidade, Juarez propôs que eu criasse em Serra Branca um campus da universidade. Eu digo, Juarez, eu gostaria muito de fazer isso, mas ocorre que o MEC já me avisou que eu não devia expandir mais a universidade, que já havia crescido muito. Então, eu não tinha condições de expandir, né? Viu? Mas eu acho que o fato de ter participado digamos assim, desse trabalho de estadualização do colégio foi uma coisa muito importante na minha vida, do qual realmente eu me orgulho disso. E a minha satisfação é realmente que esse colégio continue mantendo o nível elevado que ele mantém. É um dos colégios particulares, ou dos colégios estaduais, que mantém os cursos em nível bastante elevado. Tanto é verdade que a dezena de alunos aí foram aprovados no vestibular com notas acima de 80, né, pontos ou mais, viu? Então, Vicente, é isso aí o que eu posso realmente lhe informar sobre isso, né? Obrigado, e essa oportunidade que você me deu de falar sobre o Colégio de Serra Branca. Uma boa noite.